Alô pessoal, e aí beleza pessoal? Aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de geografia da turma do nono ano. Dessa vez para corrigir todas as questões, né, todas as atividades que encontra-se nesse capítulo. E a primeira página que nós vamos corrigir é da página 145, texto em ação, que tem 5 questões que vamos corrigir agora. Uma tabela, né? E vamos lá para as questões. Explique por que. Explique por que porque o Oriente Médio é uma das principais áreas estratégicas do mundo. Essa não é difícil, não, né? Não é difícil mesmo. É uma região considerada estratégica, galera, em razão da sua localização no encontro de Ásia, Europa e África, e de sua importância econômica, uma vez que cerca de 50% das reservas mundiais de petróleo e aproximadamente 30% das reservas de gás natural encontra-se no Oriente Médio. Beleza? Segunda questão é: qual é a situação do Oriente Médio do ponto de vista das desigualdades sociais? Vamos lá, vamos responder. Alguns países, pessoal, da região têm uma renda per capita elevada, porém o Oriente Médio apresenta elevada desigualdade social. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Kuwait apresentam minorias com rendas altíssimas, que investem capitais nos países mais subdesenvolvidos e uma maioria com baixo padrão de vida. O próximo é questão 3. Em dupla, comente a situação do Oriente Médio no que se diz respeito às reservas naturais de petróleo e da água. Vamos lá, galera. O Oriente Médio, vou responder. O Oriente Médio destaca-se pela abundância de petróleo. Já falei aqui, né? É a região de globo mais rica nesse recurso natural. Também se destaca por sua escassez de água. Pouquíssima água encontra-se. É a região do globo mais pobre em água, dispondo de menos de 1% de água potável do planeta. Quarta questão é: com base, quarta questão, com base nos dados do quadro desta página, é possível verificar a existência de grandes disparidades regionais? Exemplifique. Olhando para o quadro, existe a possibilidade de várias disparidades? Há grandes disparidades regionais, muita, galera. Por exemplo, Israel, Irã, Turquia e os países árabes, grandes produtores e exportadores de petróleo, de uma maneira geral, apresentam os maiores PIBs do Oriente Médio. O Iêmen e o Afeganistão têm os menores PIBs. Do ponto de vista da renda per capita, essa situação se repete se nós analisarmos, né, os dados estatísticos. A quinta questão é: na sua opinião, qual seria o motivo da falta de alguns dados relativos à Síria e à Palestina no quadro? Essa não é difícil de saber o porquê, né, galera? Isso se deve, galera, à Guerra Civil da Síria, que iniciou em 2011, e à situação política indefinida da Palestina, que de fato ainda não é um Estado independente, além dos seus constantes conflitos com o vizinho Israel. Finalizamos aqui as questões da página 145. Agora vamos para a página 147, onde tem duas questões. Página 147. Há uma relação entre clima, relevo e ocupação humana no Oriente Médio. Há uma relação? Justifique. Vamos lá. Nas proximidades, a gente vai entender a ocupação humana no Oriente Médio, né?
É uma relação entre clima, relevo e ocupação humana no Oriente Médio. Justifique, ó. Vou sintetizar aqui. Nas proximidades do litoral, galera, presta atenção, onde o clima é subtropical, mediterrâneo, aí sim a maioria da população se concentra e pratica atividades agrícolas. Com relação ao relevo, destaca-se a planície da Mesopotâmia, que apresenta elevada densidade demográfica e o cultivo de diversos gêneros agrícolas, como arroz, trigo, cevada e algodão. A segunda questão é: explica a relação existente entre a estrutura geológica do Oriente Médio e a presença de petróleo na região. Ó, galera, a estrutura geológica do Oriente Médio propicia a existência de grandes partes das reservas mundiais do petróleo nessa região. As bacias sedimentares favorecem a ocorrência de hidrocarbonetos graças à existência de um anticlínio, que é formação curva ou formação de cúpula, uma fenda preenchida há milhares de anos por organismos marinhos aprisionados no meio das camadas rochosas, que se transformaram em petróleo e gás natural no decorrer do tempo. Vamos para as próximas questões, dessa vez questões da página 148. Página 148, primeira questão. Cite alguns países do Oriente Médio que são grandes exportadores mundiais de petróleo. Todos eles possuem renda per capita, PPC, elevadas. Olha lá, pessoal. Tem Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque ou Catar. Os grandes exportadores mundiais de petróleo do Oriente Médio têm renda per capita elevada. Segunda questão. Quais são os países do Oriente Médio industrializados que não dependem do petróleo? Os países industrializados que não dependem do petróleo no Oriente Médio são Israel e Turquia. Terceira questão. Há uma grande relação entre religião e regime político em alguns países do Oriente Médio. Em dupla, reflitam. Na opinião de vocês, essa relação é prejudicial para um país? Justifique sua resposta. Devemos lembrar, pessoal, que um regime democrático sempre tem liberdade de religião. Ou de não ter nenhuma e não obriga os cidadãos a seguirem uma religião oficial. Então, esse elemento, ao meu ver, já é central. O que é fundamental para um país? Um regime democrático que permita a liberdade religiosa ou um regime que se estabeleça como uma teocracia onde não permita as liberdades religiosas? Eis a reflexão. Beleza? Vamos para as próximas questões. Questões agora referentes às páginas 155. Página 155. Sobre Israel. Primeira questão é: sobre os conflitos árabe-israelenses, explique o que são as guerras não declaradas. As guerras não declaradas, pessoal, são os conflitos diários que causam muitas mortes de árabes israelenses. Segunda questão, em dupla, comentem as dificuldades para solucionar os conflitos Israel-Palestina e apontem uma medida que seria eficaz para garantir a paz na região. É extremamente difícil de solucionar sem que haja um eficaz acordo de partilha territorial, pessoal, que garanta a verdadeira soberania dos palestinos sobre as áreas que ocupam. Alguns analistas têm um lema para isso: paz por terra, indicando que só
concedendo a efetiva soberania palestina sobre as suas terras, é que Israel vai ter paz. Mas isso é improvável devido ao radicalismo de ambos aos lados. Os judeus ortodoxos pensam que toda essa região, incluindo a faixa de Gaza e a Palestina, é a grande Israel, proclamada pelos textos sagrados. Os radicais árabes nem sequer admitem a existência de Israel. Para eles, é um corpo estranho na região. O grande conflito, né? Agora, página 158. Qual é... Página 156, perdão. Qual é a base da economia israelense? Vamos lá, Israel, pessoal, é um dos países mais industrializados do Oriente Médio. Possui uma indústria de armamentos bastante desenvolvida, além de indústrias químicas, têxtil e de informática, de material de transporte, de lapidação de diamantes, de produtos eletrônicos, etc. Do ponto de vista da tecnologia, a economia israelense é a mais avançada da região. Segundo, como é praticada a agricultura em Israel? Trabalha-se com fazendas coletivizadas, né, chamadas de kibbutzim. É um apelo de sistema de irrigação empregado que permite aos israelenses cultivar produtos agrícolas em áreas de desertos no Negev, onde se localiza grande parte do seu solo. Férteis. A agricultura de Israel, ela tem como base alta tecnologia, porque dadas as condições de solo e climático da região, necessitou-se de alto investimento em ciência e tecnologia nesse campo, nessa atividade econômica. Terceira questão. Considerando as condições socioeconômicas de Israel e seu desenvolvimento tecnológico, qual é o principal empecilho para que o Estado israelense possa ser classificado entre os países desenvolvidos do Norte? Vamos lá. O principal empecilho para que o Estado israelense possa ser classificado entre os países desenvolvidos do Norte são as relações tensas e conflituosas com os países vizinhos, que a origem é desde 1948. A democracia incompleta em Israel, onde apenas os 74,8% da população, que são judeus, são cidadãos plenos, com todos os direitos de votar e ser votada, também pode ser apontada como um empecilho de caracterizar Israel como parte do norte geoeconômico do globo. Vamos agora corrigir mais uma questão da página 158 dessa vez. Página 158. O que significa para você a expressão cidadania plena? Explique por que é possível afirmar que os palestinos não conseguem exercer plenamente a cidadania. Troque ideias com seus colegas. Galera, vale lembrar que os palestinos passaram a viver como refugiados, em precárias condições ou na condição de populações vigiadas nas áreas controladas por Israel. Por isso que a situação é crítica nesse sentido. Beleza? Por isso que não existe uma plena cidadania. Isso que ainda há grandes limites nesse quesito. Tá bom? Vamos agora para a página 160. Alguns especialistas argumentam que a melhor solução para o Iraque seria dividir o país em 3 estados independentes: o curdo, o xiita e o sunita. Na sua opinião, por que essa medida não foi
adotada? Essa medida, pessoal, ela não foi adotada porque nenhum governo quer dividir o seu território e perder terras. Há muitos interesses em jogo, como as reservas de petróleo do norte do país, onde predominam os curdos, os interesses da Turquia, um país que é militarmente aliado dos Estados Unidos e membro da OTAN, de não permitir a independência dos curdos iraquianos, porque isso incentivaria o separatismo dos curdos turcos. Além disso, os Estados Unidos e Israel temem que, se for criado um Iraque xiita a leste do país, ele poderá se unir ao vizinho Irã, aumentando o poderio desse país, que é fortemente anti-ocidental e contra Israel. A segunda questão é: explica a situação do povo curdo, a maior nação sem Estado no mundo. Os curdos, galera, majoritariamente islâmico e sunitas. São considerados o maior povo ou nação sem Estado no mundo atual. Segundo estimativas, há cerca de 35 a 40 milhões de curdos no mundo, dos quais cerca de 20 milhões vivem na Turquia. No norte do Iraque, os curdos representam 18% da população. Em algumas áreas da Síria, são 15% da população. No Irã, são 12%. Um percentual menor de curdos vive na Armênia. Há curdos disseminando em outros países, inclusive fora do Oriente Médio. Em 2017, galera, o Kurdistão iraquiano realizou um referendo para decidir sua independência, embora a Corte Suprema iraquiana tenha ordenado a suspensão de sua realização. O resultado apontou 92% dos votos favoráveis, o que poderá levar os curdos que habitam em território dos países vizinhos a fazer o mesmo. O referendo e seu resultado não foram aceitos pelo governo do Iraque, que defendeu a unidade do território do país, e teme a perda de Kirkuk, cidade do norte do Iraque, cuja produção de petróleo representa 40% do total do iraquiano. A Turquia e o Irã também se opõem a esse referendo. Apesar das divergências entre Iraque e Turquia, e entre Turquia e Irã, esse fato provocou uma aproximação entre os três estados como forma de impedir a formação de um Estado curdo independente. As próximas questões são: da página 164. Página 164. Qual é a base da economia do Irã? Essa é fácil. O petróleo é a base da economia do Irã e é um dos maiores produtores e exportadores desse recurso energético. Segunda questão é: comente os fatos políticos que marcaram o Irã no Planalto Internacional. Um fato que marca o Irã no Planalto Internacional é o seu regime político, instalado após a chamada Revolução Islâmica de 1979. Esse regime teocrático é radicalmente religioso e antiliberal. Outro fato é o seu programa nuclear, em tese voltado para gerar energia, mas que os especialistas acreditam que seja voltado para fabricar armas nucleares. Terceira questão é: em que consiste o acordo nuclear com o Irã? Comente, levando em conta a necessidade da pacificação no Oriente Médio e no mundo. A gente tem que levar em conta, aqui sobre o Irã, né, que o acordo elimina as sanções estabelecidas contra o Irã em troca de o país garantir que seu programa nuclear seja voltado apenas para a geração de eletricidade, permitindo a vistoria por técnicos internacionais. Vamos dar continuidade. Agora vamos ver mais questões na página 167. Vamos lá, página 167. Com base no que você aprendeu, observe um mapa
mundo político. O Afeganistão é considerado, o Afeganistão é considerado por, algum, por alguns um país do Oriente Médio e por outros um país do sul da Ásia. Qual é a sua opinião sobre a localização desse país? Compartilhe com seus colegas. Aí vai depender da forma de como está localizado e quais são os costumes e as perspectivas socioculturais. Se nós analisarmos o Afeganistão e percebermos suas características socioeconômicas, socioculturais, ele se aproxima muito mais pelo Oriente Médio do que pela Ásia. Segunda questão, né? Qual é a base econômica afegã? Sua frágil economia tem como base a mineração, a agropecuária, tá bom? Agropecuária, trigo, milho, cevada, arroz, criação de carneiros e a mineração é o gás natural, o talco e por aí vai. Comente a atual situação econômica e social do Afeganistão. A renda per capita do Afeganistão é a mais baixa da região, apenas 561 dólares. Em 2016, o que aproxima sua renda em média dos países mais pobres do mundo a cerca de 2,6 milhões de afegãos no exterior. Apenas a renda média, né? A renda per capita é 561 dólares em 2016, o que aproxima sua renda média dos países mais pobres do mundo. Há cerca de 2,6 milhões de afegãos estão no exterior, em geral, enfrentando péssimas condições de trabalho. Cerca de 1,4 milhões de afegãos se deslocam pelo interior do país na luta pela sobrevivência. As mulheres continuam sofrendo violência e a insegurança agrava o acesso da população aos serviços básicos como saúde e educação. Os diversos grupos étnicos que compõem a sua população, patenes, tajiques, harar, uzbeques, amaks, turcomanos, outros, cada qual com seu idioma e suas tradições, vivem em constantes conflitos. Esses povos, em geral, praticam a religião muçulmana, porém são bastante diferentes entre si e em relação aos árabes e turcos, que se predominam no Oriente Médio. Quarta questão: quais são as dificuldades para estabelecer a paz no país? A continuidade de atentados terroristas e a dificuldade de negociações entre governos e alguns grupos políticos radicais, como o Talibã, dentre outros, estabelece muitas dificuldades para promover a paz nessa região. Vamos para as próximas questões. Página 169. Explique por que... Questão. Texto em ação. Explique por que o Líbano já foi chamado de Suíça do Oriente Médio. Por quê, galera? Olha, após a independência em relação à França, em 1945, o Líbano se estabilizou politicamente. Isso lhe permitiu desenvolver a economia. Sobretudo o turismo. Alguns dos hotéis mais luxuosos do mundo estão em Beirute, Líbano. Um setor financeiro forte, um comércio intenso e uma agropecuária das mais desenvolvidas da região. Por isso que o Líbano se destacou. Vamos para as próximas questões. Página 172. Qual é a grande vantagem estratégica dos países do Golfo Pérsico? Qual é essa grande vantagem? Além das imensas reservas de petróleo ao redor do Golfo Pérsico, sua localização geográfica faz com que esses países fiquem relativamente distantes dos grandes problemas que existem no restante do Oriente Médio, como os conflitos entre Israel e Palestina, as guerras ou guerrilhas no Iraque, na Síria, no Afeganistão, no Iêmen, no Líbano e no Kurdistão. Por isso que é vantajoso para hoje o novo Oriente Médio. Próximas questões. Conexão com a ciência e matemática. Vamos lá, primeiro letra A. Tem um textozinho, agora vamos lá. Em sua opinião, a invenção de uma das esponjas para sugar o petróleo
derramado no mar. Derramado no mar é importante porque tem uma grande importância para a redução dos impactos ambientais, né? B. Qual é a relação entre a notícia acima e os temas discutidos nesse capítulo? As notícias se relacionam com o tema do capítulo por tratar do petróleo, cuja importância econômica para o Oriente Médio foi demonstrada ao longo né, desse texto do capítulo. A notícia trata do petróleo como um viés de engenharia química. C. Entre os grandes vazamentos de petróleo já registrados na história, alguns deles ocorreram no Oriente Médio. Pesquise algumas ocorrências e os efeitos ecológicos desse tipo de poluição. Traga suas descobertas, né, para a sala de aula, etc. Uma das possibilidades é tratar o do vazamento intencionalmente provocado na Guerra do Golfo pelo exército iraquiano em uma invasão do Kuwait. Isso foi intencional, né, o derramamento. Um dos piores já ocorridos, refletindo dessa forma sobre as consequências da guerra, inclusive no que se diz respeito ao impacto ambiental da qual se estabeleceu. Segunda questão. A tabela, observe o quadro e faça o que se pede. Quais foram os países com os maiores crescimentos econômicos nesse período? Os dois com menor crescimento. O maior crescimento econômico foi Turquia e Iraque, e os menores crescimentos econômicos foi Irã e Iêmen. B. Quais são os países que dependem da exportação do petróleo? Procure explicar por que, em geral, o crescimento desses países declinou após 2011. Arábia Saudita, Iraque e Irã. O preço do petróleo oscila bastante no mercado internacional, fato que se reflete no crescimento econômico desses países, com anos forte subida e outros com crescente modesto. C. Com base nas informações do capítulo, procure explicar por que o Iêmen teve um crescimento negativo nesse período, devido, obviamente, a conflitos políticos internos, galera, e a eclosão de uma guerra civil sangrenta em 2014. D. A média anual do crescimento da economia brasileira nesse mesmo período foi de 1,4%. Compara a situação do Brasil com dos países do Oriente Médio. O que deve ser levado em consideração é que a economia brasileira ela teve um crescimento bem menor que os países do Oriente Médio, com exceção do Iêmen. O Brasil enfrentou dificuldades econômicas crescentes ao longo desse período, com a diminuição das importações das matérias-primas por parte da China, que é o maior comprador de matérias-primas brasileiras, e com a queda das exportações dos produtos industrializados e dos investimentos estrangeiros, além de políticas econômicas equivocadas. Em dupla, elabora um gráfico de barras ou de setores, né, para tentar responder de forma adequada a questão. Vamos para as atividades agora. Para as atividades. Vamos lá. Explique a eclosão da Guerra Civil na Síria em 2011. A Guerra Civil eclodiu quando o presidente ou ditador Bashar al-Assad reprimiu fortemente os movimentos de oposição ao seu governo. Essa repressão originou grupos rebeldes que passaram a combater o regime com armas, tá bom? Segundo, quais os autores chamam o conflito na Síria de uma pequena guerra mundial? Explique por quê e diga se você concorda ou não com essa denominação. Por que há essa perspectiva? Essa denominação decorre do envolvimento de potências mundiais como Estados Unidos e Rússia, além de vários países do Oriente Médio, cujas motivações são diferentes, mas ligadas à geopolítica da região e do mundo inteiro. Terceiro, explique o projeto de criação de um Estado judaico.
que existia desde o século XIX. Vamos lá, a criação do Estado judaico, era um projeto de um movimento denominado sionismo. Nessa época, os judeus se encontravam, e ainda se encontram em grande parte, espalhados por várias partes do mundo e sofriam perseguições em alguns países. Além de serem estigmatizados pelos cristãos, muitos eram perseguidos pelo fato de serem ricos, banqueiros, por exemplo, e as autoridades locais acabavam por se apropriar dos seus bens. Quarto, leia o texto e responda as questões. Tem o textozinho. Vamos para as questões. A. Na região do Oriente Médio, Israel é, do ponto de vista militar, o mais forte ou o mais fraco? Qual é o papel dos Estados Unidos para essa condição? Israel, como o país mais forte militarmente na região, e os Estados Unidos, o seu principal parceiro nesse aspecto, pois além de ajuda econômica e comercial, também fornecem ajuda militar. B. O que justificaria a relação tão próxima entre Israel e Estados Unidos, sobretudo com relação à manutenção da paz no Oriente Médio? Os Estados Unidos possuem um vínculo próximo com Israel por causa da importância estratégica da região, seja pelo seu posicionamento em interligação com diversas outras áreas importantes do planeta, seja por suas reservas de recursos naturais, no caso, petróleo. Quinta questão. Observe um mapa Petróleo no Mundo, 2017, na página 144, e anote. A. O nome de 4 países que possuem juntos mais de 50% das reservas de petróleo no mundo. Essa é fácil. Arábia Saudita, Omã, Iraque e Irã. B. O nome de um país que exporta petróleo. Um nome de um país que exporta petróleo para o Brasil. Venezuela. C. Reservas em porcentagem do petróleo no Brasil em relação ao total do mundo. Inferior a 8%. Sexta questão. O Mar Vermelho banha parte das terras do continente africano e de alguns países do Oriente Médio. Você sabe por que o Mar Vermelho tem esse nome? A. Com base no mapa, aí tem um texto, né? E com base no mapa político, aqui tem um textozinho. Por que o Mar Vermelho tem esse nome? Vai ler direitinho e vamos lá. Com base no mapa político do Oriente Médio, da página 143, descreva a localização geográfica do Mar Vermelho. Galera, o Mar Vermelho fica entre a África e a Ásia e é banhada parte das suas terras no nordeste do continente africano, Egito, Sudão e alguns países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Iêmen, Jordânia e por aí vai. E a B é uma resposta pessoal, né? Das hipóteses levantadas para a origem do nome do Mar Vermelho, qual você considerou a mais provável? Aí é pessoal. Então, finalizamos. Deixa eu ver se tem mais. Ah, não, tem mais um aqui. Em dupla, analisa. A imagem aqui, ó. Cabal, Afeganistão. Dubai, Emirados Árabes Unidos. Letra A. Compare as duas imagens. Que diferença vocês observam? Aponte as diferenças de desenvolvimento econômico, né? Onde o Afeganistão tem uma economia extremamente frágil, enquanto os Emirados Árabes Unidos têm uma economia mais dinâmica, mais resultante, né? B. O dinheiro resultante da comercialização de petróleo atinge todos os países da região da mesma forma? Justifique com os elementos da imagem. Não, galera. Pois o Afeganistão, apesar de estar no Oriente Médio, não possui desenvolvimento econômico e social, não possui
o desenvolvimento econômico e social dos Emirados Árabes Unidos. Isso pode ser exemplificado por meio dos aspectos de infraestrutura das edificações fotografadas. C. Pesquise outras imagens do Oriente Médio, onde o dinheiro do petróleo causou grandes mudanças na paisagem. Por fim, compartilhe essas imagens com colegas aí, pessoal. Vocês pesquisam direitinho e veem como é que está essa realidade. Então é basicamente isso, pessoal. Finalizamos. Ficou longo, mas finalizamos. E até mais. Terminamos as correções de todas as questões do conteúdo de geografia referente ao conteúdo Oriente Médio da página ou do capítulo 7. Então é basicamente até isso. Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.